Bom, trazer uma palavra do Senhor para nós que se encontra em Mateus, capítulo 15, versículo 11, que diz: O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. No versículo 18 diz: Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas coisas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os ma olha que interessante, aqui está falando que as coisas que saem da boca vêm do coração, mas se as coisas que saem da boca vêm do coração, então como é que as coisas entram no coração? O que entra no coração? Olha o que está falando aqui: "Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adúlteros", ou seja, dentro da nossa mente, ele está falando aqui do coração, saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, ou seja, mentira, e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro. Tem uma frase que diz: os pensamentos se tornam palavras, palavras se tornam ações, ações se tornam hábitos, hábitos se tornam o seu caráter e o seu caráter se torna o seu destino. Jesus ele diz que os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o resto também será. E se a gente, melhor dizendo, quando ele fala olhos, ele está falando dos 5 sentidos. É os 5 sentidos, aquilo que a gente vê, ouve. Eh, isso é a porta de entrada para aquilo que está fora. Para e pensa, aquilo que está dentro sai, mas da mesma forma aquilo que está fora entra. Então, antes de sair de nós, entrou por alguma porta, algum canal, que são os nossos 5 sentidos, nossos olhos. Aquilo que a gente vê, ouve, escuta, com quem a gente anda, porque as pessoas que a gente anda falam coisas, e a gente ouve aquilo que essas pessoas falam, sejam boas, sejam más. Aquilo que entra, não necessariamente aquilo que entra na nossa mente, o nosso pensamento, ou seja, as palavras, até mesmo as ações. Eu estava conversando com a minha mãe sobre isso. Ah, existem imagens do passado que a gente lembra. A forma como o pai tratou a mãe, a gente tem imagens mentais disso, ou seja, até comportamentos dos outros, se o seu pai tratou bem a sua mãe, se ele, sei lá, beijava em público, dava presentes, ou se ele falava grosso, se ele era uma pessoa dura, tudo isso, o comportamento deles esse é o ponto. Isso vira uma imagem dentro de nós. E aquilo que está dentro de nós, essa imagem que fica dentro de nós,
A Bíblia está dizendo. Essas coisas tornam o homem impuro. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas que tornam o homem impuro. Então, Provérbios também diz, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Uma das formas da gente guardar o nosso coração, uma forma que eu guardo o meu coração é selecionando bem aquilo que entra. Ou seja, eu não vou ouvir qualquer coisa, eu não vou ver qualquer coisa, eu não vou andar com qualquer pessoa. Nossa, eu vi um vídeo de uma mulher que ela falando, não dê ouvido a demônios, né? Não conversa com o demônio, porque o demônio ele veio para a intenção dele é distorcer. Se você dá ouvido para algo distorcido, mentira, engano, tô sentindo que tá meio escuro aqui. Não sei se é impressão minha. Bom, deve ser meu celular que tá com a luz, o brilho baixo. De qualquer forma, se a gente, porque aquilo que a gente ouve molda a nossa mente, molda a nossa consciência, inclusive aquilo que sai de nós. Se eu ouço coisas distorcidas, eu vou formular na minha mente coisas distorcidas. Então, aquilo que eu me alimento, as informações são alimentos da alma. Palavras, sons, aquilo que eu falo, ouço, vejo, isso são alimentos para a alma. Alimento é aquilo que é algo que está fora que entra dentro de nós. Você vê que uma maçã, você come ela, você ingere ela. E isso fica dentro de nós. A Bíblia fala que, se eu não me engano, tem Marcos. Ou é aqui mesmo? Aqui, ó. No versículo 17. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Então, nem tudo aquilo que entra dentro de nós, a gente vai falar, vai sair de nós. Porque tem coisa que entra no ouvido e sai pelo outro. Mas tem coisa que a gente vê que é difícil de desver. Tem coisa que a gente ouve que é muito difícil de esquecer porque nos marca. E fica dentro de nós. Não quer dizer que isso vai sair de nós, mas isso nos marca de tal forma que molda os nossos pensamentos, os nossos comportamentos. Então, essa é a palavra que eu trouxe para nós hoje, da parte de Deus. Que nós venhamos guardar o nosso coração, discernir aquilo que entra, porque isso vai moldar a nossa mente, o nosso pensamento, o nosso coração e também a forma como a gente enxerga os outros, a forma como a gente enxerga as coisas. Bom, deixa seu like, se você gostou, comenta e compartilha. Até o próximo vídeo.